Algo curioso acontece com certas descobertas. Elas não surgem porque alguém estava procurando. Elas surgem apesar disso. E quase sempre, quem encontra não entende imediatamente o que viu. O problema começa depois, quando alguém tenta explicar, quando documentos são consultados, quando especialistas discordam. E o mais inquietante é perceber que, em muitos desses casos, se aquela pessoa não estivesse ali naquele exato momento, a descoberta jamais teria acontecido. Hoje, você vai conhecer achados reais feitos por acaso. Descobertas que não deveriam existir naquele lugar. E que levantaram perguntas que seguem sem respostas claras. Algumas delas você provavelmente nunca ouviu falar. E talvez exista um motivo para isso. Em uma construção comum, nada deveria surpreender. Paredes seguem padrões. Fundações seguem plantas. Tudo é calculado antes mesmo da obra começar. Até que, em uma reforma estrutural, algo fugiu completamente do previsto. Ao removerem uma parte da parede que parecia mais espessa do que o restante, os trabalhadores não encontraram entulho, nem vigas antigas, nem reforços esquecidos. O que surgiu foi um compartimento selado. Um espaço interno fechado com cuidado, como se tivesse sido planejado para não ser acessado novamente. Dentro desse compartimento, havia caixas de madeira reforçadas, alinhadas de forma precisa. Elas não sustentavam a estrutura do prédio, não serviam como isolamento e não apareciam em nenhuma planta ou documento da construção. Quando as caixas foram abertas, revelaram objetos pessoais antigos, roupas dobradas, utensílios metálicos, documentos parcialmente deteriorados e itens que não combinavam com o período oficial do prédio. A datação inicial indicava que aqueles objetos eram bem mais antigos do que a construção onde foram encontrados. Isso levantou a primeira dúvida séria. Se o prédio foi construído depois, por que aqueles objetos estavam selados dentro da parede? O mais perturbador não foi o conteúdo em si, foi a forma como tudo havia sido organizado. Nada parecia jogado ou improvisado. Tudo indicava intenção. Especialistas foram chamados, historiadores analisaram os itens, engenheiros confirmaram que o compartimento não tinha função estrutural. As hipóteses variaram: armazenamento temporário, tentativa de ocultação, reaproveitamento de uma estrutura anterior. Nenhuma delas explicava um detalhe essencial. Por que alguém esconderia objetos pessoais completos dentro de uma parede e depois selaria o espaço como se nunca devesse ser aberto? E esse tipo de achado não é um caso isolado. Em outra obra, durante a escavação de uma fundação, as máquinas atingiram algo sólido antes da profundidade esperada. O trabalho foi interrompido. O que surgiu não era rocha natural. Era uma estrutura de pedra organizada, com encaixes precisos, formando uma espécie de base circular. Não fazia parte do projeto, não constava em registros municipais, e não havia menção histórica de qualquer construção naquele local. A técnica usada na estrutura não correspondia ao período estimado da cidade. O tipo de encaixe levantou dúvidas entre especialistas, e a profundidade em que foi encontrada tornava tudo ainda mais estranho. Se aquilo já estava ali, antes da cidade existir, alguém construiu ao redor, e depois esqueceu, ou fez questão de não registrar. O achado foi fotografado, documentado, incluído em relatórios técnicos. Pouco tempo depois, deixou de ser citado. A fundação foi reforçada acima da estrutura. O prédio foi finalizado, e aquilo que estava abaixo passou a existir apenas em arquivos pouco consultados. Essas descobertas incomodam porque não apontam para lugares remotos ou inacessíveis. Elas surgem em ambientes comuns, habitados, funcionando normalmente. E isso levanta uma pergunta inevitável. Quantas outras construções escondem algo semelhante simplesmente porque ninguém quebrou a parede certa? Se você quiser mais descobertas tão impressionantes quanto, comente para a parte 2. E se inscreva no canal. Porque aonde as certezas terminam, é preciso ir além dos registros.